pessoal, olá, estamos aí mais uma vez, começando mais um Enem Matemática. Estamos chegando ao nosso vídeo número 4 e vamos continuar com o tema de funções. Só que hoje, em algo um pouco diferente, vamos tratar das funções quadráticas, ou também chamadas funções do segundo grau. Tanto faz a denominação, tanto quadrática quanto do segundo grau. Eu prefiro do segundo grau. Então vamos lá. Um breve índice do que iremos tratar hoje. Definição, como sempre. O que é uma função do segundo grau, qual é a sua forma. Exemplos, certo? Sempre é bom ter exemplos para ver o que é. E é melhor ver com exemplos. E um pouco de gráficos. Tem mais coisas sobre função quadrática, mas eu não vou tratar hoje nesse vídeo. Até porque é bem extenso, então vai demandar um pouco mais de tempo e um vídeo só fica muito corrido para falar de tudo. Fórmula de Bhaskara e tal, como achar soluções, intersecção de gráfico e vértice e tal. Vou deixar para próximos vídeos. Vamos falar da definição. O que é uma função quadrática então? Matematicamente a gente chama de função do segundo grau a todo tipo de função que tiver essa forma. F de x igual a 1a, que multiplica x aí ao quadrado, aí que leva a denominação de segundo grau, porque o nosso maior índice, maior expoente é 2, então do segundo grau, mais um b que multiplica x, mais um c. Onde esse a não pode ser zero, então esse a tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Até porque se ele fosse zero, não faria sentido, né? Porque daí sumiria, ou seja, não existiria o termo x ao quadrado. Já o b e o c e o x podem ser qualquer real. Podendo ser zero ou não, certo? Contanto que seja real, o b e o c estão ali. O x também é real. Lembrando que a gente vai estar sempre trabalhando em funções reais. Essas funções aqui desse tipo podem ser completas ou não. Completa a gente chama quando ela tem os três coeficientes. Tem o a, tem o b, tem o c. Então ela é completinha, tem todos os termos. Caso o b ou o c ou ambos sejam iguais a zero, a gente vai ter uma equação incompleta. A gente vai ver mais nos exemplos. E vamos logo para os exemplos então. Exemplos de funções quadráticas. Temos lá y igual a 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Note que essa equação, essa função é do segundo grau e ela é completa, porque tem o termo a, que nesse caso é 3, tem o termo b, que nesse caso é 2, e tem o termo c, que é 1. Então ela é totalmente completa. Note nesse segundo exemplo o seguinte, algumas diferenças básicas. F de x, então a gente pode ter tanto a denominação y igual quanto f de x igual a menos 3x ao quadrado. Então aqui o a tem valor menos 3, então tem um valor oposto, que no primeiro exemplo tem um valor negativo, e isso vai influenciar na concavidade da parábola, e já veremos isso mais à frente. Menos 2. Então note também que essa função aqui ela é incompleta. Está faltando o termo em x, ou seja, está faltando o b. Então ela é denominada incompleta. Vamos ver mais dois exemplos. Aqui a gente tem uma equação também incompleta. Note que o a não é zero, então ela é do segundo grau. Porém falta o termo c, então 12x ao quadrado mais 2x. Então ela é incompleta porque o termo c, ou também chamado termo independente, não aparece. E aqui, no último exemplo, temos uma equação completa com 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Um primeiro exercício seria você encontrar esses coeficientes, saber quem que é o a, quem que é o b, quem que é o c, chamado de completa ou incompleta, certo? Esses exemplos mais simples aí. Tem mais alguns exemplos aqui, eu não tinha lembrado. Coloquei aqui um pouco uma variação, colocando o termo independente primeiro, que também é a ordem. Tem que ser sempre essa ordem? Não precisa.
Contanto que o coeficiente a não seja zero, ela é uma função de segundo grau. Nesse caso é incompleta porque não tem o termo em x, não tem o b. E aqui a função mais simples que a gente encontra das funções quadráticas, que é f de x igual a x ao quadrado. Então tá aqui. E vamos partir para os gráficos agora. Lembrando, tratando-se de gráficos, eu indico esse software chamado de GeoGebra, que é muito interessante, certo? Para você desenhar gráficos, ele é maravilhoso. Então, observem aqui no campo entrada como é que a gente vai proceder para desenhar o gráfico de uma equação do segundo grau. Tem uma piadinha tosca que o pessoal sempre conta nesses momentos, que diz assim: ah, que Jesus gostava muito de matemática, né? E sempre tem aquele aluno que pergunta: ah, mas por que Jesus gostava da matemática? Daí você responder: porque ele falava em parábolas, muito em parábolas. Piada sem graça. Então, só para dar um toque, que toda a função do segundo grau, a sua representação gráfica é por meio de uma parábola. Então, vamos ver o que é uma parábola. Vamos desenhar, então. Como é que você faz? Você digitar y igual... Vamos desenhar uma bem simples, ou seja, a mais simples possível, que é justamente aquela que aparece ali, x ao quadrado. Então, você coloca x. Para você fazer o quadrado, você tem que colocar o acento circunflexo 2, que significa elevado. Então, aqui no GeoGebra, quando você coloca o acento circunflexo, ele entende que é elevado. Elevado a quem? Daí você coloca o número em seguida. No caso aqui, elevado ao quadrado. E dá um Enter, e ele vai desenhar a parábola aqui, certo? Então essa é a parábola x ao quadrado. Então esse aqui é uma parábola. Note que ela tem concavidade voltada para cima, e ela passa no zero. Então, vamos desenhar uma outra aqui, só para vocês entenderem. Vamos desenhar a oposta dela. Lembrando que o coeficiente a aqui é 1, então ela é positivo. Agora vamos desenhar y igual a menos x ao quadrado, ou seja, o oposto dela, menos x acento circunflexo 2. Observem o que aconteceu. Aconteceu o seguinte: ele desenhou uma parábola com concavidade voltada para baixo, idêntica à de cima, só que muda a concavidade. Então o que percebe-se? Percebe-se o seguinte: quando você tem o a positivo, ou seja, maior que zero, você vai ter uma concavidade voltada para cima. Quando você tem o a negativo, você vai ter concavidade voltada para baixo. Então isso é algo muito importante, que você tem que sempre lembrar disso aí. É extremamente útil quando você está resolvendo problemas, certo? Como eu não vou falar de solução para vocês, e nem de vértice, intersecção de gráficos, eu vou parar por aqui, certo? Até para não ficar muito extenso esse vídeo. Então, agradeço a você que me assistiu. Tem mais videoaulas aí no canal sobre outros tipos, outras funções. A gente vai estar resolvendo alguns exemplos também quanto ao Enem, até para ajudar. E então, até a próxima, certo?